De que forma será? De que forma você é? Pensa aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido amigo, querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. E você? De que forma você é? Forma. Qual é o seu formato? Vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre isso que eu estou dizendo. De que forma você é? Você é forma de Cristo? Você tem a forma de Cristo? Ou você tem a forma do mundo? Aqui em casa é quando a minha esposa faz aqueles bolos gostosos. Eita, meu Deus do céu! Que bolo gostoso que minha esposa faz. Tem um de prestígio assim, ó. Chocolate com recheio de coco. Aquilo é uma delícia. Diz a lenda que ela não faz sozinha, que a Stephanie ajuda ela. Eu vou acreditar, porque os meus pares não contam mentira. Mas chega um momento que ela fala assim: pega a forma. Se a forma for redonda, o bolo vai ser redondo. Se a forma for retangular, o bolo vai ser retangular. Se a forma for quadrada, o bolo será quadrado. E você? Qual forma você está? Quem está formando você? O mundo? As necessidades e sugestões do mundo? Ou a palavra de Deus? Ou o Senhor Deus? Olha aqui o que o Senhor pede para nós nesse versículo. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, já vamos entender melhor essa palavra de culto. Nós já falamos sobre isso, mas temos que repetir sempre, porque nem todos conseguem assistir todos os vídeos. Culto é service em inglês, serviço. Culto é onde eu vou prestar um culto a Deus. Culto eu não assisto. Culto não é um lugar para mim assistir um culto. Eu vou prestar um culto a Deus. E ali eu vou levar a minha oferta.
tá? Necessariamente não relacionado a finanças, muito embora se você tiver fé para isso vai ser muito bom, mas sim ao sacrifício vivo, ou seja, eu vou me lançar de oferta, santo e agradável a Deus. É isso que o apóstolo está dizendo para nós aqui. É isso, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, nosso corpo santo e agradável a Deus. Deus tem que olhar para nós e se agradar do que Ele vê, das nossas vestimentas, das nossas conversas, das frases que nós usamos, do que nós assistimos. Ele tem direito de exigir isso de nós, porque Ele nos criou, Ele nos formou para a sua glória, foi para isso que Deus nos formou. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 43, no versículo 8, eu vos criei, eu vos formei para a minha glória, eu vos formei. Então, nós só existimos, eu e você só existimos por um único motivo, para a glória de Deus. Agora, se eu ando fora da palavra de Deus, será que eu estarei glorificando a Deus? Com certeza não. Com certeza não. Se eu ando no meio dos meus achismos, eu acho que não é bem assim e tudo, baseado em quê? Porque nós nos baseamos aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que não falta aqui, ó. Qualquer hora eu vou pedir para o cameraman virar para vocês verem o tanto de Bíblia que eu tenho aqui nessa mesa. É por elas que nós nos norteamos, né? É por isso. Tem pessoas que não entendem porque nós temos tanta Bíblia. É porque cada Bíblia ela tem um estudo, um nível de estudo que vai aprofundando. Tem Bíblias que são mais arqueológicas. Cada Bíblia tem um nível de estudo ali que nós vamos nos aprofundando mais na palavra de Deus. Então, o recado do Senhor aqui hoje, de que forma nós somos? Forma de Deus, sacrifício vivo, ou a forma do mundo? Né? Começa por aí. Decidi então, não, eu sou a forma de Deus. Se você decidiu aí, então, agora vamos para o versículo 2, que aí nós vamos entrar no cerne desta mensagem. Não vos conformeis com este mundo. Vamos ficar por aqui, depois a gente continua o versículo. Vamos dividir esse versículo aqui em 2, 3 partes. Eu já vi alguém reclamar. Versículo não tem parte A nem parte B. Inventaram isso aí. Meu querido, a Bíblia não tinha capítulo nem versículo até o ano 1100, 1150. Ali que foi criado os capítulos e versículos, tá bom? Só para o seu conhecimento. Note que quando o Senhor Jesus cita a Bíblia, ele não cita capítulos e versículos, simplesmente por um motivo, porque não existia. Então, não fique bravinho quando a gente fala parte A, parte B, parte C do versículo, porque isso só é didático. Isso só é para nosso aprendizado. E a parte A desse versículo diz assim, não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer esta palavra? Qual é o sentido dessa palavra? Não tome a forma deste mundo. O que é conformar? É tomar a forma. Lembra do bolo? A forma? É tomar a forma. Não tome a forma deste mundo. É isso que o apóstolo está dizendo. É isso que Deus está dizendo para nós. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Não se vista igual ao mundo se veste. Não fale igual ao mundo fale.
Não pratique as maldades que o mundo pratica. Não faça as coisas igual a este mundo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo. Vamos para a parte B do versículo? Olha o que diz. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse versículo eu já decidi. Vai ter parte A, parte B e parte C. Está decidido já aqui. Então olha só. Primeira parte A do versículo. Não tome a forma do mundo. Ou seja, não seja igual ao mundo. Seja diferente. Seja da forma que a Bíblia está dizendo para você ser. A parte B diz assim, ó. Olha só. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, além de eu não ser igual ao mundo, além de eu não tomar a forma do mundo, além de eu não deixar o meu cabelo igual ao do mundo, além de eu não usar adereços igual ao do mundo, além de eu não praticar vícios igual ao mundo, ainda que seja social, ainda que eu não pratique vícios igual ao mundo, ainda que eu não faça maldade igual ao mundo, ainda que eu não deseje a mulher do próximo igual ao mundo, ainda que eu não deseje o marido da próxima igual ao mundo, ainda que eu não tenha desejos lascívios igual ao mundo, ainda que eu não me vista com lascívia igual ao mundo, lascívia é sensualidade, tá bom? Ainda que eu não minta igual ao mundo, além de eu não fazer tudo isso, eu tenho que transformar o mundo. É isso que a palavra está dizendo. Além de você não tomar a forma do mundo, você deve transformar o mundo. Transformar o mundo como? Fazendo o mundo pensar igual a você. É simples assim. Faça o mundo pensar como você. Olha, você sozinho não vai conseguir. Você só é um agente do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Suplica a Deus para Ele te usar. Peça a Deus, Senhor, usa-me. Igual aquele hino da Aline Barros. Usa-me, Senhor. Peça para Deus te usar. E aí você vai transformar o mundo. No que eu me tornei? Eu não tive o privilégio que os meus filhos tiveram de nascer num berço evangélico. E eu estive no mundo. E eu não gostei do mundo. E quando me apresentaram a Cristo e a igreja, eu deixei as coisas do mundo e passei a me transformar num servo de Cristo. E é essa a proposta que eu estou te fazendo. Cada vez mais se transforme num pequeno Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. O Cristo sabe sofrer. O Cristo sabe ensinar. O Cristo tem paciência. O Cristo é dinâmico. O Cristo é persistente. O Cristo ora. O Cristo jejua. E o Senhor Jesus Cristo nos dá muitos outros ensinamentos que está na sua palavra. Né? Então, para nós passarmos para a parte C do versículo, vamos recapitular a A e a B. Parte A, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, não se vista como o mundo. Irmãos, o que inventam no mundo? Cada doidura, cada maluquice, e as pessoas vão lá igual, parece até eu tenho um livro aqui, que eu não sei se ele está visível. Ele está ali, ó. É um livro muito forte. É secular. É ensino secular. Sobre filosofia. E esse livro fala o imbecil coletivo. Sabe? Como que as pessoas vão seguindo coisas que o coletivo faz por aprovação social, simplesmente, sem pensar naquilo. Se aquilo tem sentido ou não. Se aquilo é o que Deus deixou para a sua vida ou não. É forte, mas é vero, é verdade. É a palavra de Deus que nos diz.
Então olha só, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, não seja igual ao mundo, mas, tem um mas aqui, ó, parte B, transformai o mundo. E aí tem a parte C. Parte C é a melhor parte, que é a recompensa. Lembra que eu falei para vocês que 99% das bênçãos são condicionais? As bênçãos do Senhor são condicionais. Me desculpe você que só fica ouvindo esses hinos humanistas, achando que Deus vai bater na tua porta, vai abrir e vai fazer tudo para você sem que você faça nada. Isso pode até acontecer, mas por exceção. Pela regra da palavra de Deus, não. Pela regra da palavra de Deus, esforçai-vos, segui a palavra, não te desvio para a direita e para a esquerda, vinde a mim e eu vos abençoarei. E é o que diz aqui a parte C. Depois que eu não me conformar com esse mundo, depois que eu transformar o mundo, olha o que diz a parte C. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus não é um Deus que está com um chicote ali olhando para você. Errou. Pá, pá, pá. Não, não é assim que Deus age. Se nós errarmos, nós vamos sofrer as consequências. Mas Deus ele vai mostrar para nós aqui a sua boa, agradável e perfeita vontade. Irmãos, parece que o que eu estou dizendo é utópico. Não parece utópico, né? Não parece algo difícil de acontecer? O utópico é mais que isso, né? A utopia é algo mais que isso. A utopia diz que uma coisa, um amor utópico é algo impossível de acontecer. Não dá a impressão que a palavra que eu estou dizendo é isso? Só dá a impressão. Vocês prestem atenção na sequência desse vídeo para que você entenda o poder que você tem, que eu tenho, que nós temos como igreja de Deus. O que nós já fizemos por este mundo, nós que eu digo igreja, o que nós fizemos, nós como igreja fizemos e fazemos por este mundo. Ontem o pastor deu um relato para nós, que a nossa igreja, pela bondade e graça do Senhor, alimenta 729 crianças na África, com o café da manhã e com o almoço. 729 crianças todos os dias, ali nas escolinhas que nós temos ali na África. Isso é um verdadeiro milagre, irmãos. Dentro de tantos milagres que nós vemos Deus realizar dia após dia, mês após mês, ano após ano em nosso meio. Nós vemos os milagres de Deus sendo realizados. E nós vamos ver aqui então, agora, o que é esse poder. Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Olha o que diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qualquer dia eu vou explicar esse versículo, tá? Há uma confusão aqui que fizeram nesse versículo, por isso que dizem que o Pedro era o Papa. Tem uma confusão grande aqui. Fala sobre a pedra grande, a pedra pequena, o Petros, a Pietra. Depois nós vamos falar sobre isso conforme Deus nos der a graça. Mas vamos para a parte B do versículo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Essa igreja foi perseguida, humilhada, torturada, muitos assassinados. E esta instituição, ela continua firme e forte há mais de 2000 anos nessa terra, em todos os continentes. Eu vou lá para Rondônia,
na terra do meu sogro querido e da minha sogrinha querida, lá na propriedade deles. E ali tem igrejas, eu vou até citar o nome, Assembleia de Deus, pertinho para nós cultuarmos ali. Onde nós vamos, tem igreja. A igreja do Senhor está estabelecida. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos a igreja. Mas aí você deve estar perguntando, né? Ué, irmão Reinaldo, você disse para mim que você ia mostrar para nós que nós íamos ficar aqui espantados com o que a igreja já transformou o mundo. Esse versículo já aconteceu várias vezes, irmãos, e tem acontecido continuamente. Então, primeiro com a perseguição. Começa ali com os imperadores romanos. Nero persegue os cristãos, muitos mandam para o Coliseu, tortura, põe fogo, crucifica, coloca as criancinhas para os lobos devorar, coloca famílias inteiras de cristãos na arena, no Coliseu, para ser devorado pelos leões, expulsa todo mundo de Roma, todo cristão de Roma é expulso de Roma, houve ali uma diáspora e tudo. Os outros imperadores continuam a perseguição, só cessa ali no ano 300 com Constantino, que nós não sabemos se essa conversão dele foi real ou não, só lá no céu nós vamos descobrir. Depois continua a perseguição, ali na Idade Média, a Santa Inquisição, que é algo muito triste que acontece. Ali a perseguição contra os servos de Deus ali, muitos perseguidos, torturados, fogueira, mortos, Mike Fry, John Hus, William Tyndale na Inglaterra, muitos. Eu ficarei aqui por horas falando o nome dos mártires em plena Idade Média, perseguidos. Mas a igreja permanece. A igreja permanece. Firme, forte ali. E por isso que nós não precisamos ter medo de perseguição. Porque a instituição que nós estamos não é nossa. Ela é criada nos céus e estabelecida aqui na terra. Vamos lá para os exemplos agora? Do que a igreja já fez pelo mundo? Mas antes disso, eu quero ler mais um texto. Eu vou citar, é melhor. O Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e a luz é colocada no alto, para que ilumine a todos. Este é o teu papel como igreja do Senhor. Este é o meu papel como igreja do Senhor. Note que o versículo diz que não é que vocês serão o sal da terra. Vocês serão a luz do mundo. Não, ele fala, vocês são. Vocês são. Vamos agora aos exemplos? Tudo o que você conhece de sociedade organizada nasceu dentro da igreja. Sim, Senhor. Vou citar aqui um por um. Já vou dizer que eu vou ser falho, que não vou conseguir citar toda a contribuição da igreja para a humanidade. Já vou dizer que eu não seria possível. Eu teria que ter um pergaminho aqui. Eu teria que ficar por horas falando aqui o que a igreja já contribuiu com a sociedade e ainda seria injusto, faltaria coisas. Mas vou dizer algumas coisas aqui só para você perceber a potência que é essa instituição chamada igreja, na qual você e eu fazemos parte. Sistema de justiça.
leis. Não matarás, não adulterarás. Onde começa? Na igreja. A igreja é quem primeiro institui um sistema de justiça. Tira o mundo do caos, cada um faz o que quer, não, e coloca uma ordem. Coloca ali uma ordem. Estabelece leis. Então, o sistema de justiça, ele é criado dentro da igreja. Todas as constituições, praticamente todas as constituições do mundo, são baseadas na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, provavelmente não existiria sistema de justiça e com certeza o homem já tinha se exterminado. Já teria conseguido fazer isso. Sistema de assistência social. Lembra que Tiago fala? Lembra que eu falei para vocês que quem mandava na igreja era o Tiago? Lembra que Tiago fala lá em Atos? Lembrai dos órfãos e das viúvas. Tiago dá até uma recomendação de como as viúvas deveriam ser tratadas, quais as condições, a idade que as viúvas teriam que ter para serem aceitas. Está lá em Atos. Não vou citar o versículo aqui porque não temos tempo para isso. Então, esse sistema de assistência social, aposentadoria. Porque quando o Tiago fala ali, a igreja estava assumindo ali a aposentadoria. Algumas viúvas realmente são sustentadas pela igreja até no dia de hoje. Até nos dias de hoje. Sim, sim, Senhor. Até nos dias de hoje. Hoje nós temos aí, o governo nos copia, porque o governo ele quer, todo governo de todos os mundos, eles querem exterminar a igreja. Talvez todos seria uma palavra muito forte, mas principalmente os governos de esquerda, eles querem sufocar a igreja. Se a igreja não existisse, para eles seria o mundo ideal. Porque a igreja faz a assistência, a igreja cuida de pessoas. Muito melhor que os governos instituídos, por ser igreja de Deus. Por ser igreja de Deus. Milhões são gastos com programas para recuperar dependentes químicos. Mas quem consegue recuperar dependentes químicos de fato é a igreja do Senhor Jesus. Conheço muitos que nós já trabalhamos e que o Senhor Jesus, por sua graça, recuperou. É isso mesmo. Se você tem algum parente, alguma pessoa que é dependente químico, leva ele para uma igreja verdadeira, uma igreja densa, para uma igreja que pega a palavra de Deus. Pega na mão dele e leva ele lá. Faz esse propósito. 6 meses pelo menos. Você vai ver Deus mudar essa vida através da igreja. Continuando. Sistema de ensino, irmãos. Nós temos a maior escola do mundo, que é a escola dominical. Essa é a maior escola do mundo. Mas antes da escola dominical, o sistema de ensino começa na igreja. Muitas faculdades e universidades famosas, mundo afora aí, Brasil, foi criado pela igreja. Vou citar algumas. Teria que citar mais de 50. Não haveria tempo para isso. Vou citar aqui algumas. Oxford, na Inglaterra, criado pela igreja. Harvard, a mais famosa dos Estados Unidos, criado pela igreja. Mackenzie, aqui no Brasil, igreja. Metodista, igreja. PUC, igreja. E por aí afora vai. Se não fosse a igreja, essas universidades não existiriam. E aí as pessoas que são ignorantes, irmãos, ignorante é quando a pessoa não sabe de algo, tá? Não é uma ofensa. Eles falam assim, a igreja nunca que a gente estuda. Muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Todo cristão, ele sabe ler. A primeira coisa que nós falamos para uma pessoa quando se converte, pega uma Bíblia, toma uma Bíblia,
leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos interpretar a Bíblia, vamos entender a Bíblia, compre um dicionário bíblico, e vamos ler a Bíblia, vamos aprender da Bíblia. O pessoal mais inteligente que existe está dentro das igrejas, o pessoal mais sábio que existe. Eu conheço doutores no meio da nossa igreja que eu fico espantado de ver, né? A pessoa que fala o melhor português, e olha que eu conheço gente, hein? Eu conheço muitas pessoas. A pessoa que fala o português mais polido que eu conheço está na nossa igreja, nosso querido irmão Pastor Reis. É uma honra ouvi-lo. O português perfeito, polido, brilhante. Igreja. Um homem que não cessa de estudar. Um grande estudioso da palavra de Deus e até de matérias seculares. 3 faculdades. Servo de Deus. Nós temos outros servos de Deus na nossa igreja que também estudam. E nós não paramos de estudar nunca. Então, o ensino, tudo que nós conhecemos de ensino, nasce dentro da igreja. Começa dentro da igreja. Escola Bíblica Dominical da igreja. Tem mais, não acabou não. Hospitais. Muitos hospitais. Começa com a igreja. Começa com a igreja. Ou muitos são administrados pela igreja até hoje. Muitos deles. Tem mais. Estou terminando, mas tem mais. Tem mais 2 assuntos aqui muito interessantes que sem a igreja não existiriam. A mídia. Sabia disso? Que a mídia começa na igreja? Sim. Você sabe qual foi o primeiro livro impresso? Um alemão chamado Gutenberg. Ele inventa a prensa, servo de Deus, e imprime ali 1520 mais ou menos. Não lembro a data certinha, eu sei que é por ali. Ele imprime ali a Bíblia, primeiro livro a ser impresso, a Bíblia, na mídia. Para quê? Para divulgar a palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos como mídia começa na igreja. Começa dentro da igreja. E aí, depois de citar todas essas coisas, vou até repetir: sistema de justiça, sistema de assistência social, sistema de aposentadoria, sistema de ensino, hospitais, mídia. Vou falar mais um que você vai ficar impressionado. Você tem que falar assim: nossa, irmão Reinaldo, eu não sabia disso. Você tem que falar isso aí desse lado, hein? A música. Sim, Senhor. A música nasce dentro da igreja. Você sabia que na Idade Média você só ouvia a música, você não, as pessoas só ouviam a música nas igrejas? Ninguém mais tinha domínio da música? Sabia disso? Você sabia que as notas musicais, porque até o ano, talvez eu erre a data, mas eu vou tentar aproximar, 1450, 1500, é por ali que são criadas as notas musicais. Até então, a música era passada de forma oral. E muito se perdia. Por isso que nós não sabemos cantar os salmos. Os salmos não são cânticos espirituais. Nós não sabemos cantar ele, porque a música, Davi tocava ali os seus instrumentos e ia passando, né, de forma oral. Não tinha notas musicais. A definição de notas musicais, hoje se nós pegarmos um hino, ele é cantado aqui no Japão, na Coreia, na Alemanha, qualquer lugar, é a mesma música, por causa das notas musicais. Mas outrora não existia isso aí. A música, as notas musicais, foi criado na igreja. Você está entendendo? Que é possível você transformar o mundo e não o mundo te transformar? Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Você está entendendo por que Paulo nos orienta a transformar o mundo e não viver na forma do mundo?
Porque nós, como igreja, durante 2000 anos, criamos tudo o que se entende por instituições, por organização no mundo, foi criado na igreja, porque a igreja é de Cristo, simboliza a noiva, e em breve ela se encontrará com o Cristo nos ares. Não despreze a igreja de Deus, porque a sociedade organizada que existe por causa da igreja, e a igreja existe por causa do Senhor Jesus. Quando Jesus diz, está consumado, inicia-se ali a igreja de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não tome a forma do mundo, mas transforma o mundo, porque você é igreja de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encerramos aqui, Senhor, mais um estudo da Tua Palavra, que fala sobre a Tua igreja, sobre a potência que é a Sua igreja no mundo, sobre a importância que ela teve na história e tem até os dias de hoje. Que esse ensino, Senhor, venha transformar os corações. Venha, Senhor, nos colocar em outro patamar. Que aqueles que não têm esse entendimento, Senhor, que eles venham a entender que instituição poderosa é essa, chamada Igreja do Senhor Jesus. Pai, continua abençoando os meus irmãos, derramando da sua glória e da sua graça. Abençoa a Nazídia, o seu Valdir. Abençoa minha esposa querida, Senhor. Abençoa o Marco. Abençoa a Fernanda, Pai. Senhor, abençoa a Ágata. Meu Deus, abençoa a Ayrton, a Maria Domingas. Pai, abençoa Eduardo, Mário. Senhor, abençoa o outro Eduardo, a Raquel com CH. Derrama da sua glória e da sua graça. Ó, querido Deus, abençoa meu querido irmão, pastor Brás. Abençoa os teus servos e servas. Abençoa minha tia querida, tia Naia, tio Tião. Senhor, abençoa grandemente o meu primogênito sobrinho, meu sobrinho primogênito ali em Bauru, Rodrigo. Derrama da sua glória sobre a vida dele. Abençoa o pastor Paulo, Senhor, a minha irmã Nice. Abençoa a Ana, os filhos, os netos. Abençoa o meu irmão Célio, Pai. Ó Altíssimo, derrama da sua glória e da sua graça. Abençoa grandemente esses meus queridos e amados irmãos. É o que eu te peço e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Meu querido, Igreja de Deus, transforme o mundo através da sua vida. Não tome a forma do mundo, mas transforme o mundo através da sua vida, porque você é a Igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Se não nos encontrarmos nos cultos, nem na próxima segunda-feira, nos vemos nos ares com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Como
mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais